polêmico aqui. A gordura saturada faz bem ou faz mal? Faz muito bem. E eu falo isso com convicção, e já publicamos junto com o Dr. Rubson o livro, mais de 80 páginas, com mais de 400 referências. Já estamos na 4ª publicação sobre isso, mas não é opinião minha, é opinião de todo mundo que estuda. Isso aí é uma grande piada. A pessoa que discute gordura saturada, geralmente, não sabe, nunca estudou os ácidos graxos. O ácido graxo pode ser, ele pode ser acético, propiônico, butírico, valérico, capróico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, beênico, lignocérico. Você tem que estudar cada um deles e ver as propriedades. Esse mito de que gordura saturada faz mal está adoecendo a população mundial há muitos anos. Porque muito antes de entrar os óleos vegetais, por exemplo, todo mundo comia gordura, não tinha problema nenhum. E não tinha essa quantidade de doença que tem hoje. Hoje tem mais de 12 mil doenças classificadas. O infarto do miocárdio não existia, era uma coisa raríssima. O primeiro descrito nos Estados Unidos foi em 1915. Em 1911 foi lançado pela Procter & Gamble o Crisco, que é o óleo de algodão cristalizado. Quando começaram os problemas. Não coma gordura de porco, não coma gordura bovina, faça uso de óleo vegetal. Começou. Em 1915 já apareceu o primeiro impacto. Em 1930, morreram 30 mil americanos de infarto. Em 1960, morreram 300 mil. 10 vezes mais. O que aconteceu nesse ínterim? As gorduras saturadas saíram do mercado, que a propaganda era enorme, a favor dos óleos vegetais. E a ingestão de açúcar só aumentou. Você pega a ingestão de açúcar e carboidrato e pega a ingestão dos óleos vegetais que você compra no supermercado e leva para casa, você combina esses dois, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, daqui 20, 25 anos você está tendo um problema cardíaco. Nós, então, fizemos questão de escrever isso e publicar isso, e tem muitas publicações. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei falando que colesterol é mocinho, que estatina é um problema sério e que gordura saturada não faz mal. Falando em gordura, sua opinião sobre a gordura do óleo de coco? O óleo de coco é o seguinte, o capróico, o caprílico, o cáprico e o láurico, os três, caprílico, cáprico e láurico, tem 8, 10 e 12 carbonos, que constitui o óleo de coco. 67% do óleo de coco é caprílico, cáprico e láurico. 47% é láurico. O láurico, por exemplo, que tem 12 carbonos, ele é considerado um ácido graxo de cadeia curta. Ele não tem o mesmo metabolismo dos ácidos graxos de cadeia longa. Eles não engordam. Quem falar para você que o óleo de coco engorda não entende de bioquímica, não entende de nutrição. Eles não engordam e eles são para produzir energia. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, num pH baixo, ele junta duas moléculas dele com um glicerol e forma uma coisa chamada monolaurina. Um ácido graxo e um glicerol. Forma monolaurina, que é uma substância que mata vírus, mata fungo, mata bactéria, mata parasita. É como se fosse um antibiótico natural. Então, só tem benefício. Se você entrar no meu site, você vai encontrar lá as publicações do Dr. Rubson Livre e eu sobre gordura saturada. Nós já estamos no 4º episódio, tem mais de 400 referências científicas, mais de 80 páginas, juntando os 4 artigos. E lá eu tenho artigos científicos lá publicados por mim sobre ovo, sobre sal, sobre óleo de coco. Você tem lá um artigo tanto em português quanto em inglês para você ler sobre óleo de coco, que vai responder todas essas perguntas. Já que a gente está falando alguma coisa relacionada à alimentação, quais são os grandes vilões da alimentação, Dr. Lair? Eu diria que os grandes vilões da alimentação, o trigo é um deles, o açúcar é outro, tá? Os óleos
vegetais e outros, são os três maiores. O trigo, porque você pode ter alergia e hipersensibilidade ao trigo e não ter o glúten. Isso é muito importante saber, porque tem outras proteínas no trigo além do glúten, mas o trigo, o leite, também, o trigo, o leite, o açúcar e os óleos vegetais. Vamos falar desses quatro. Trigo, leite, açúcar e óleos vegetais. O trigo nós já falamos um pouco quando nós falamos de glúten, mas eu quero ressaltar aqui que uma pessoa pode ter alergia ou sensibilidade ao trigo e não ter ao glúten. É aquela pessoa que passa mal quando come pão ou macarrão, mas não passa mal quando toma cerveja. A cerveja vem do malte, vem da cevada, tem trigo, tem glúten. Mas a pessoa, o problema dela não é o glúten, o problema dela é o trigo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando você tem uma hipersensibilidade ao glúten, no trigo, principalmente, você também tem uma sensibilidade ao leite. O leite, 88% do leite é água. Então sobram 12%. Desses 12%, o que mais sobra é açúcar. É a lactose, que é o açúcar do leite, que tem que ser quebrado em glicose e galactose pela uma enzima chamada lactase. Pra você ter uma ideia, 95% dos asiáticos, japonês, coreano, chinês, não pode tomar leite, porque eles não têm lactase para quebrar a lactose em glicose e galactose. Tá bom? Então, isso é um problema. Intolerância à lactose, é um problema sério. Mas não é só esse problema. Quando você tira a água do leite, quando você tira o açúcar do leite, sobram as proteínas do leite. E a principal proteína que tem no leite chama caseína. E aí tem uma grande divisão. Tem a caseína A1 e a caseína A2. O leite tirado, por exemplo, de uma vaca holandesa é um leite caseína 1. O leite tirado de uma vaca zebu é caseína A2. Só que a vaca holandesa pode dar 70 litros de leite por dia e a vaca zebu dá 3 litros de leite por dia. Imagine você um produtor de leite. O que você quer? Você vai querer ter uma vaca holandesa que dá 70 litros ou você quer ter uma vaca zebu pura que dá 3 litros? Claro que você quer uma holandesa. Só que a holandesa, a caseína é 1. Não dá para eu explicar aqui, mas pelo menos eu estou lhe dando um caminho. Vai para a internet, vai para o Dr. Google e pergunta lá a diferença entre caseína 1 e caseína 2. Você vai entender muita coisa. Então, isso é outra parte do problema do leite. Existe um outro problema sério do leite, que é o problema do hormônio. Dá-se o hormônio de crescimento bovino, isso é permitido, para aumentar a quantidade de leite, e esse hormônio vai também sair no leite, porque o leite é uma excreção. Uma vaca que dá 50 litros por dia, ela desenvolve mastite, as tetas dela inflamam, ela precisa tomar antibiótico, o antibiótico sai no leite. Agora, o pior de tudo é o seguinte, hoje está acontecendo assim, tem uma vaca que dá 50 litros por litros por dia. E, claro, que o dono dessa vaca não quer que ela pare de dar leite. Só que o bezerro vai crescer e vai desmamar e ela vai parar. Está me acompanhando? Sim. Só que, antes dele desmamar, eu faço uma inseminação artificial nela. E ela fica prenhe, ela fica grávida, dando leite. Ela está dando leite para esse bezerro e já tem um outro bezerrinho dentro do útero dela crescendo. Só que quando uma vaca fica prenhe, uma vaca fica grávida, essa prenhez dela faz ela aumentar em 33 vezes a produção de estrona, que é um hormônio indesejável para o ser humano. Então, eu não sei se essa leite que eu estou tomando veio de uma vaca prenhe, que isso está cada vez mais comum, que eles não separam isso. E esse leite vai ter 33 vezes mais estrona do que um leite de uma vaca não prenhe. Então, você começa a somar isso tudo, a Harvard tirou da sua pirâmide alimentar o leite. Né? Não é só o Laí Ribeiro falando sobre isso. Isso aí eu estou apenas expressando a opinião de pessoas que estudam isso profundamente. Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. Certo? E o açúcar? O açúcar era conhecido como ouro branco, porque era caro. Só os reis, as rainhas, os milionários é que ficavam doentes.
tá? Os pobres eram saudáveis e os ricos eram doentes, porque eles podiam pagar pelo açúcar. Com a escravidão, fez o açúcar ficar barato. Com a invenção do high fructose corn syrup, xarope de milho com alta concentração de frutose, o preço caiu mais ainda. Então, hoje é um problema sério. A frutose, que parece ser uma coisa natural, que vem de fruta, é um veneno, entendeu? E está acabando com o mundo. Hoje é difícil você encontrar uma coisa, mesmo salgada, que não tenha high fructose corn syrup para aumentar o volume. Então, eu não preciso falar mais nada, é só olhar a evolução dos diabetes. Era uma doença que não existia, foi descoberta em 1888 na Capadócia, entendeu? E hoje, do jeito que está indo, daqui 50 anos, todos os brasileiros serão diabéticos. E vem a diabetes junto com a obesidade. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde criou um nome, diabesidade, a nova doença. Você é diabético e obeso ao mesmo tempo. E, finalmente, tem os óleos refinados, que estragariam na gôndola do supermercado, ficariam rançosos em 10 dias. Então, para eles não estragarem, eles são submetidos a uma tecnologia chamada hidrogenação parcial, e isso transforma eles em gordura, parte deles em gordura trans, e como você sabe, a gordura trans é um antinutriente, está sendo banido em vários países do mundo. Até a próxima.